Fala galera, trazendo aqui mais atualizações sobre a movimentação do Bitcoin, quais configurações ele se encontra, quais são as próximas movimentações, quais características ele tem de estar trabalhando, vou compartilhar com vocês toda a minha visão. Se esse vídeo te agregar de alguma forma, deixe aí nos comentários para eu trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Bom, o Bitcoin aqui eu vou dar tanto a minha visão micro, tá, quanto macro das características que ele se encontra, tá? Vamos aqui para o macro. Vou mostrar para vocês no tempo gráfico de 4 horas a minha visão do ativo. Se liga. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar a característica que a gente tinha da movimentação que eu cheguei até a compartilhar lá no Instagram com vocês, a estatística que eu fiz um estudo macro do Bitcoin com dados estatísticos por trás das tendências de queda, por trás dos Bmax, por trás de de alguns históricos que ele vem trabalhando e o Price Action é isso também, né? Não é só análise gráfica em base de linhas, é você estudar os dados que o preço se encontra. E a partir disso, eu havia compartilhado com vocês de um dos dados que janeiro tendia a ser um mês que o Bitcoin faria um movimento de queda. Nos últimos bear markets, todo bear market ele foi finalizado no mês de janeiro. Então era um dado estatístico que a gente tinha. Pode o mercado já ter feito fundo, tá? Pode ser que ele só venha a recuar em um movimento de teste aqui na faixa de 18.500 dólares. Eu vou comentar com vocês mais detalhes, mas eu gosto sempre de estar acompanhando as movimentações do preço. Eu monto as minhas operações, eu monto meus gatilhos em base do que o mercado está me mostrando e em base da tendência que o mercado se encontra. Muitas das pessoas perdem dinheiro no mercado e ficam bastante indecisas porque elas querem entrar em qualquer movimentação que esteja de alta ali do ativo. O ativo, Bitcoin está semanas em alta, agora é lua, e agora eu vou ficar de fora, e aí começa o sentimento de FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, e você aí cada vez mais fica um pouco indeciso. E a ideia é você manter a calma sempre. A paciência é o que dita os seus bons resultados no mercado. Então tome sempre bons racionais, né? Analise o mercado com calma e a partir daí tome suas decisões e avalie os riscos certinho das suas operações. Bom, já aqui da macro, eu venho que ele vem trabalhando uma tendência de queda há bastante tempo. Os Sbermax, um dos dados estatísticos que eu compartilho com vocês, é muito importante vocês me acompanharem aqui no Instagram também, porque lá eu posto conteúdos com mais frequência, então pode agregar. Um dos dados estatísticos era que os Bmax eles aconteceram de 4 em 4 anos. Aí aconteceu um em 2014, se eu não me engano, aconteceu outro em 2020 ou 2013, se eu não me engano, e depois aconteceu outro em 2019 e o outro seria em 2023, né, que foi esse último. Foram os últimos bear markets finalizados. Então, algumas características apontavam que o Bitcoin pode estar prestes ao seu fundo na macro e assim a gente ter boas oportunidades e boas pernadas aí de alta e retomada da tendência que a gente vem tendo há bastante tempo em queda do Bitcoin. E, infelizmente, principalmente para investidores, né, a gente consegue até lucrar com as movimentações que o mercado vai montando no curto prazo também, mas para os investidores que vivem somente da lucratividade que o mercado proporciona a longo prazo, acaba sendo uma tendência bem estressante, digamos assim. Então, a visão é o seguinte: a primeira visão que eu vi aqui do Bitcoin é que na macro ele já poderia trabalhar numa visão mais simples e varejista, cara, um possível OCOI aqui, sacou? Pela rejeição que ele já estava trabalhando as mínimas e pelos subfractais que ele estava trabalhando dessa pernada aqui de alta. Aí eu falei, cara, isso aqui pode originar o mercado um possível COI e aí a partir daqui a gente vai ter uma região de demanda muito relevante para o preço trabalhar numa movimentação de alta. Bom, Azia, essa é a sua visão mais simples, tá? Agora me fala mais aprofundado, mais complexo, com mais conhecimento em cima disso. Bom, o ativo ele subiu e teve essa sua pernada de onda 3, que costuma ser um sentimento mais eufórico mesmo, deixando bastante imbalance do preço, deixando bastante desequilíbrio, particularmente pelo esse forte volume e essa forte alta que o ativo veio tendo aqui. Com isso, o mercado acaba deixando áreas em aberto, né, que tendem a ser mitigadas posteriormente. São os conceitos dos imbalances. Então, quando a gente tem o mercado fazendo essas fortes movimentações, o que acontece é que ele deixa áreas de desequilíbrio que o mercado tende a retornar depois para mitigá-las. O que é mitigar, Zé? Fechar.
fechar essas regiões. Então, por exemplo, a forte queda, mercado retorna para mitigar essas regiões e aqui é uma região relevante, não somente da questão dos embalos, mas também da questão dos fundos anteriores que foi capturada a liquidez. AZ, espera aí que está complicando, vamos com calma, vou complementar com vocês compartilhando a minha visão em si do ativo. Então, como a gente tinha finalizado os 5 subfractais de alta dessa pernada aqui do Bitcoin, não importa se o Bitcoin seja só um movimento corretivo, que ele esteja fazendo a macro em A, B, C, e dentro da A tem 5 subfractais e tudo mais, mas é importante a gente sempre seguir o ativo, seguir as características que ele está deixando. E aqui ele mostra que ele chegou em um possível final de ciclo. Se o mercado ele possivelmente continuar um movimento, por exemplo, aqui, vai invalidar essa visão? Não, basicamente a gente vai ter a 5 em diagonal, entendeu? A gente tem que sempre ir refinando e contextualizando o ativo. Na macro, né, essa questão de OCOI seria uma questão também de uma acumulação de Wyckoff e um conhecimento de acumulação de Wyckoff, ou seja, a gente trabalhou uma tentativa de parada de preço aqui, que é o preliminar suporte, o Silent Climax, Automatic Rally, secundário teste na fase B, criou liquidez para ser posteriormente capturada a liquidez do Spring, né, que trabalhou depois retornando ao canal com bastante volume, que é o bacana também na leitura da acumulação de Wyckoff. E portanto ele poderia, principalmente por não ter perdido esses topos, se perdesse esses topos, isso aqui seria uma leitura de Uptrust Action, tá? Seria um efeito que a gente também pode conciliar ali na leitura de Wyckoff em acumulação. Porém, não é tão bacana isso porque elas acontecem normalmente antes do Spring. Quando acontece depois do Spring, pode ser uma redistribuição para vir mais queda, sacou? Então, foi bom a gente ter uma rejeição aqui dessas máximas que eu vinha compartilhando até mesmo com vocês. O que eu espero do ativo aqui na macro é que ele venha trabalhar uma movimentação de correção em ABC para fazer a fase de LPS, Last Point Support, para trabalhar no seu movimento de alta. Assim ele vai estar por volta da faixa de $18.500, tá? Onde pode ser regiões de demanda muito relevante para o ativo retomar numa movimentação de alta, beleza? Então na macro aqui a minha visão é de possível queda. Visando isso e entendendo que eu estou observando um possível movimento de A, B, C no ativo, né, corretivo, depois da sua alta, é importante a gente se atentar às quais características que a gente tem dentro de uma da própria correção, né, em zigue-zague, que ela tem uma estrutura em 535, ou seja, ela trabalha 5 subfractais, 1, 2, 3, 4, 5 dentro da A, trabalha 3 subfractais dentro da B e 5 subfractais dentro da C. Portanto, a gente pode estar trabalhando em 5 subfractais no momento do Bitcoin, e aí ele pode estar trabalhando, por exemplo, aqui um movimento de onda 1, aqui uma onda 2 em ABC, ou ela pode fazer mais uma impulsão aqui para depois fechar 2 e 3 e 4, 5, tá? Os subfractais dessa forma. Aqui, por exemplo, ó, um A, B, C, visto que aqui a gente só fez uma pernada bem fraquinha, tá? Aí pode fazer um C aqui um pouquinho mais em cima, em regiões de order block, em regiões faixa de oferta que a gente pode ter aqui no mercado, para a gente puxar aqui numa movimentação de queda, sacou? Aí fazer a 3, a 4, né, complexa, já que seria um ABC zigue-zague 100% na 2, para a gente fechar a 5, perdendo esse último fundo. Cara, vai ser bem bacana, porque aí a partir daqui ele vai ter confirmado a troca de caractere macro dele, tá? Então ele vai ter feito aqui seu change of character, já que o seu último topo renovado primário foi esse aqui, né? Realizando aqui seu break of structure, beleza? E aí, portanto, a gente tem o mercado aqui já confirmando, finalizando uma pernada A, para a gente trabalhar aqui na característica de B, né, para vir aqui uma C nessa movimentação de queda, que pode refinar até em regiões de fair value de block, que pode ser pontos de demanda aqui no micro para ele, né? E aí a gente vai sempre refinando antes de fazer uma operação. Agora que eu compartilho com vocês a minha visão de um tempo gráfico um pouquinho maior, para vocês terem uma noção até mesmo de um prazo um pouquinho maior, porque às vezes eu não posto vídeo todo dia para vocês e não atualizo vocês sempre, então vocês já ficam com essa visão de prazo mais longo, beleza? Que aí isso aqui não é tão prazo mais longo não, é coisa de que
20 dias, tá? Então, assim, uma movimentação aí até o final do mês, vocês atualizados aqui com a minha visão. E aí, se o mercado for mudando a característica, é o que eu falei para vocês, não muda a visão. Se ele viesse aqui numa visão de alta, isso aqui pode ser uma em diagonal da onda 5, sacou? Para depois vir um possível movimento corretivo também. Mas eu acho esse cenário daqui mais provável e se ele fizer, cara, vai ficar muito lindo, beleza? É uma visão que eu acho que vai ficar bem bacana aqui pro ativo e posso deixar oportunidades muito boas tanto na queda quanto na alta, fechou? Agora minha visão aqui de prazo mais curto do Bitcoin, né? A gente vê aqui no Bitcoin o USDT Perp, que é o dos futuros, é que o mercado ele veio a trabalhar regiões de grande volume aqui, né? Quando ele trabalhou a sua alta, ele veio essas características, nada mais do que aquela própria visão, tá? Eu tô no H4 aqui ainda. O ativo ele deixou uma liquidez muito grande presente nesses topos, tá, galera? Nesses topos aqui de 25k dólares, que tem um grande interesse de ser capturado, né? Possa ser já direto daqui, ele teste uma zona de order block, ele já capture, tá? Ou ele pode demorar um pouquinho mais, né? Depois vir retornar em regiões de demanda mais relevante aqui embaixo para capturar. Tem que ir contextualizando os ativos para entendendo os fatos. A ideia é que o mercado está trabalhando aqui já num fluxo, num tempo gráfico menor, já baixista, né? No primário ele tá só altista, o fluxo altista, né? Ele retornou numa região aqui de retração de FIBO de 61,8 e faixa de grande volume. Olha essa faixa de grande volume que o ativo tinha aqui, zonas de embalas, como eu havia explicado para vocês, e retração de FIBO. Cara, região muito relevante para ativo. Eu tinha refinado, se não me engano, essa região daqui como um canal também, que ele estava fazendo os fundos, sacou? Então alinhei esses fundos aqui, os topos, e aqui também tinha uma região de suporte, o ativo poderia reagir. O ativo vem trabalhando acima dessa região ainda e até o momento ele vem renovando seus topos. Vou aqui para o micro para mostrar para vocês, ó. Ele veio renovando seus topos, retornando em zonas de grande demanda. Particularmente, hoje no ativo, vou mostrar para vocês aqui no tempo gráfico um pouquinho menor. Hoje no ativo, o Bitcoin ele fez uma característica de distribuição de Wyckoff. Você pode chamar de ombro, cabeça a ombro, dependendo nessa variação da distribuição de Wyckoff. Mas em si, né, melhor do que isso, o que acontecia? O ativo vinha trabalhando uma forte movimentação de alta. E aí ele começou a consolidar, criar liquidez, né? E aí ele fez isso. Aí você poderia até falar, mas isso aqui foi um triângulo simétrico, né? E aí o mercado foi em alta. Tá, mais do que isso, o mercado ele fez o quê? Ele estava trabalhando uma distribuição de Wyckoff, ou seja, a gente tinha faixas de oferta aqui e faixas de demanda aqui. Ele vinha consolidando e criando liquidez nessas bases, foi a ser capturada com bastante volume e uma amplitude bacana comparada à sua consolidação. Então, portanto, é uma das variações que ela costuma não ter o Up Trust After Distribution, que é o TED. Galera, perdão se o vídeo tiver um pouquinho mais complexo, tá? Mas eu gosto de agregar com a minha visão, tá? E aí eu agrego com bastante conhecimentos em cima de mercado. Isso pode estar forçando vocês até mesmo a buscar conhecimento se você não estiver entendendo muito do que eu estou falando. Mas eu não gosto de deixar minha linguagem muito mais simples, porque é a visão aqui que o mercado apresenta. Eu costumo trabalhar com os fatos em cima das configurações que ele for montando. Então, isso daí pode ser bom para alguns e pode ser ruim para outros que estejam começando agora no mercado, mas de qualquer modo eu estou mostrando para vocês, desenhando no gráfico também as características, tá? E explicando o mais detalhado possível. E o mercado aqui ele criou a captura de liquidez, como foi de grande volume, uma grande amplitude, em pouca movimentação, ela não costuma fazer o TED, que é uma captura em cima do T, tá? E aí, portanto, ele retornou aqui em faixas de Fair Value de Block, retornou, depois ainda veio capturar a liquidez, né? Fez um sweep, uma varredura ali, né? Você pode ver até pela movimentação e pelas velas que ele fez, o volume. Fez um sweep aqui, uma captura de liquidez acima dessa região, era uma região que estava abaixo da sua área aqui, ó. Ó, fez até na retração de. Não, na retração de. Perto da 61,8. Mas aqui ele não tava na área premium ainda, sacou? E aí. Aí a partir daqui do momento ele fez o sweep, a varredura ali, retornando na sua movimentação de queda. E aí, a partir disso, né, eu comentei até na live que eu fiz na parte da manhã,
com o time, que tendia a vir trabalhando numa movimentação de queda, né? Não tendia a capturar a liquidez novamente, e foi o que o ativo está trabalhando. Os próximos pontos que a gente tem de interesse aqui do ativo. A gente tem pontos de demanda aqui dessa região de order block, tá? A gente consegue olhar aqui no tempo gráfico de 1 hora. É um ponto que a gente tem muito volume do ativo e uma zona de order block. É uma zona que o ativo pode sofrer uma certa reação. O ativo, ele até o momento, ele vem caindo com um volume que não vem trabalhando mais decrescente, ou seja, ele não está harmônico, ele está divergente. É bacana que numa correção o ativo esteja trabalhando o quê? Com volume decrescente. Se na correção está trabalhando com volume crescente, aquilo pode ser uma impulsão, que é na impulsão que trabalha com volume crescente, entendeu? Então, mas tem a questão da harmonia e divergência. Ela pode cair, depois subir, e aquilo foi uma divergência, e mesmo assim, enfim, você tem que contextualizar os fatos. A ideia é que a gente tem dois fundos aqui, que o ativo ele havia capturado liquidez, e a ISA aqui pode ser um ponto também de suporte para o preço por conta disso, se tornando também a faixa de grande volume do ativo e a zona de order block aqui, um bloco de pedidos, assim um ativo trabalhando possivelmente mais uma alta antes de trabalhar a queda. A ideia é que o ativo fez aquela distribuição que eu comentei com vocês, mas eu esqueci de considerar os fatos, né? Nenhuma zona ela é pura, né? Então, assim, cara, o ativo ele tinha formado uma distribuição onde? Na zona que a gente tinha grande volume. Uma zona aqui que a gente tinha de order block dessa região. Era uma região que eu tinha até compartilhado com vocês lá no Telecast, enfim, no Instagram também. Então, era uma zona que a gente tinha de oferta ali do ativo para ele trabalhar em queda. Foi onde ele fez o Up Trust, sacou? E o ativo ele tá aqui bem consolidado, tem bastante volume aqui, tem bastante briga. Ele pode trabalhar a demanda aqui, trabalhar em uma forte alta e depois queda, e aí for buscando zonas de order block lá em cima. E se ele perder esse fundo, cara, aí ele vai estar numa característica mais de vir já direto, aquela visão que eu compartilhei com vocês da macro, sacou? Eu tô alinhando aqui esses topos, esses fundos, né? E eu tô vendo aqui que os topos desse canal daqui que a gente tem, né? Projetado a partir desses últimos fundos e os topos aqui, dá por volta dessa região. Que se ele puxar aqui, ó, nessa alta, contextualiza, bater lá para depois vir uma movimentação de queda. Então, assim, é meio que uma movimentação que ele tá ali agora é o quê? Cara, ele tá bandeirando, tá? Ele tá uma possível, não é uma possível pernada impulsiva, até o momento ele está em configurações corretivas para dar possivelmente sequência na queda, né? Até o momento as características de dar sequência na queda depois de ele subir um pouco mais, mas ele já vem trabalhando em faixa de grande oferta que ele fechou aqui, que ele pode perder o fundo aqui, até mesmo pela demanda que ele vinha trabalhando. Eu estava com uma ordem pendurada de compra bem aqui, ó, uma ordem pendurada de compra bem aqui, com stop abaixo desse fundo e tudo mais, daria para trabalhar uma boa lucratividade, se fosse, aí eu iria conduzir, se rompesse essa região, capturasse liquidez, eu ia conduzir até a próxima lá, enfim, mas devido ao volume que ele está trabalhando e a agressão na queda aqui, cara, eu tirei minha ordem da pedra e estou acompanhando com mais detalhes e com mais calma, tá? Porque ele não está tão contextualizado e aí ele pode acabar rompendo aqui direto e aí eu vou estar querendo buscar mais pontos de venda para surfar aquela visão que eu compartilho com vocês, mais do que compras, beleza? Galera, eu não vou estender muito o vídeo, era mais isso que eu queria compartilhar com vocês, a minha visão macro e micro das próximas movimentações do Bitcoin de acordo com as configurações atuais. E se vocês gostarem desse vídeo, te agregou de alguma forma, deixa aí nos comentários para eu saber, deixa o like aí se você gostou também, que eu possa trazer mais conteúdo com vocês com mais frequência, atualizando vocês não só no Bitcoin, como em outros ativos de B3, da nossa bolsa brasileira, de Forex, de índices americanos, enfim. Eu posso estar trazendo mais conhecimentos também para vocês em torno das explicações que eu estou dando, se está um pouco complexo para vocês também, fechou? Deixe nos comentários, eu vou lendo cada um com muito detalhe. Galera que ficou aqui até o final, um grande abraço, bons estudos e bom sucesso no mercado.